Meditando o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 7 ao 15. Quando orardes, não usei de muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais, antes de vós o pedirdes. Vós, portanto, orai assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos do maligno. De fato, se vós perdoardes aos outros as suas faltas, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por estas palavras, o Senhor perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. O vosso Pai sabe do que precisais, antes de vós o pedirdes. Hoje o Senhor quer nos ajudar a crescer em um tema central de nossa vida cristã, a oração. Nos adverte que não devemos rezar como os pagãos, que tentam convencer a Deus sobre aquele que querem. Muitas vezes pretendemos conseguir o que desejamos através da insistência, fazendo-se de pesado com Deus, acreditando que seremos capazes de nos fazer ouvir com a nossa verborrágia. O Senhor nos lembra que o Pai está constantemente solícito da nossa vida e que a todo momento sabe o que precisamos antes de lhe pedir. Mateus 6, 8. Vivemos com essa confiança? Estou ciente de que o Pai está certamente lavando os meus pés e que Ele sabe melhor do que ninguém o que eu preciso o tempo todo em grandes e pequenas coisas? Jesus nos abre um novo horizonte de oração, a oração de quem se dirige a Deus com a consciência de um filho. O tipo de relação que tenho com uma pessoa determina a maneira de que pedimos as coisas e também aquilo que posso esperar dela, de um Pai e especialmente do Pai Celestial. Eu posso esperar tudo e sei que Ele cuida da minha vida. Por isso, Jesus, que vive sempre como um autêntico filho, nos diz: não fiquem preocupados por sua vida. O que você vai comer? Mateus 6, 25. Realmente tenho essa consciência de filho? Dirijo-me a Deus com a mesma familiaridade com que faço com meu pai ou com minha mãe? Depois, Jesus nos abre seu coração e nos ensina como é sua oração com o Pai, para que a façamos também nossa, com a oração do Pai Nosso. Jesus nos ensina a viver como filhos. São Cipriano tem um conhecido comentário ao Pai Nosso, que nos diz: devemos lembrar e saber que quando chamamos Pai a Deus, temos que agir como seus filhos, a fim de que Ele tenha compaixão de nós, como nós nos temos de tê-lo como Pai. Se vós perdoardes aos outros as suas faltas, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará.
Hoje Jesus nos sugere um grande e difícil ideal, o perdão das ofensas, e estabelece uma medida muito razoável, a nossa. De fato, se vós perdoardes aos outros as suas faltas, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. Mateus 6, 14 ao 15. Em outro lugar, havia mostrado a regra de ouro, a da convivência humana. Tudo, portanto, quanto desejais que os outros vos façam, fazei-o vós também a eles. Mateus 7, 12. Queremos que Deus nos perdoe e que os outros também o façam, mas nós nos resistimos em fazê-lo. Custa pedir perdão, mas dá-lo custa ainda mais. Se fôssemos humildes de verdade, não nos seria tão difícil, contudo, o orgulho faz com que ele seja trabalhoso. Por isso, podemos estabelecer a seguinte equação: a maior humildade, a maior facilidade, o maior orgulho, a maior dificuldade. Isso lhe dará uma pista para conhecer seu grau de humildade. Acabada a Guerra Civil Espanhola, ano 1939, uns sacerdotes ex-reclusos celebraram uma missa de ação de graças na igreja de Els Hòmens. O celebrante, depois das palavras do Pai Nosso, perdoa nossas ofensas, ficou parado e não podia continuar. Não se via com ânimos de perdoar a quem lhes havia feito padecer tanto ali, mesmo num campo de trabalhos forçados. Passados uns instantes, no meio de um silêncio que se podia cortar, retomou a oração, assim como nós perdoamos ao que nos ofendem. Depois se perguntaram qual tinha sido a melhor homilia. Todos estiveram de acordo, a do silêncio do celebrante quando rezava o Pai Nosso. Custa, mas é possível, com a ajuda do Senhor. Além disso, o perdão que Deus nos dá é total, chega até o esquecimento. Marginamos muito rápido os favores, mas as ofensas, se os matrimônios as soubessem esquecer, se evitariam e se poderiam solucionar muitos dramas familiares. Que a Mãe de Misericórdia nos ajude a compreender aos demais e a perdoá-los generosamente. Que Jesus nos ensine a viver a oração do Pai Nosso, reconhecendo Deus como nosso Senhor e Salvador, como nosso Pai do céu. Rezando, orando, pedindo, clamando: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.